a mais um episódio do podcast Solta a Real. Lembrando, não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar e comentar no Instagram, tá bom? E no YouTube é importante você inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho, que você vai receber todas as novidades. Sempre que a gente for postar um vídeo, você vai estar recebendo, tá? Hoje eu vou falar com um cara que ele é mestre em jiu-jitsu, faixa preta. Ele promove várias ações aqui na cidade do Guarujá e ele mexe muito com, posso falar, com a galera, né? Ele é um líder onde ele está. Guto, seja bem-vindo, irmão. Opa. Beleza? Seja bem-vindo. Fica à vontade. Irmão, obrigado por participar, acreditar no nosso projeto. Você está fazendo parte aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, né, de querer conhecer um pouco da minha história, né. Não imaginava, a gente começa a fazer alguma coisa e você nem imagina até que ponto a gente pode estar chegando, né. Então, obrigado pelo convite, vamos trocar ideia. Legal. Guto, vamos soltar a real. Eu sei que você não estava preparado para isso. Não. Você veio para falar de jiu-jitsu. Né? Porém, aqui no Solta a Real é um podcast diferente. Quem é o Guto? Solta a real pra gente. Cara, o Guto, meu nome é Carlos Augusto, eu sou farmacêutico, tenho especializações em farmácia, na área de farmácia, sou farmacêutico clínico, tenho especialização em farmácia estética, em suplementação de nutracêuticos, de vitaminas. E em cima disso, eu quando moleque, eu acho que, pelo menos da minha geração, porque aí cada geração é uma outra história, né? Minha geração, década de 80, a galera assistia muito desenho de luta, então você imaginava super-heróis. E em 93, eu assisti um cara, que é o cara entrou de kimono, com a família enfileirada, e o cara ganhou de todo mundo numa jaula ali, que era antigamente não existia aquele formato, porque antes as lutas eram só no ringue. E eu falei, caramba, e ali eu conheci o jiu-jitsu. Só que eu tinha 12 para 13 anos, e ali foi em 1993, em VHS. Acho que tem algumas pessoas que eu acho que nem sabem o que é isso daí. Você tinha que alugar numa locadora, não tem uma locadora. Era muito legal, né, essa época, né? Então você ia na locadora, olhei a imagem, um cara segurando o mundo, comprei, mostrei pro meu pai, falei, caramba, pai, olha aqui, o cara ganhou de todo mundo, e o Roger, Royce, o Roger é o outro ali, o Royce Gracie, ele não tinha o biotipo daquele cara grandão, forte, musculoso, e ele fez 3 lutas na noite e ganhou dos 3. Só que como eu era novo, e meus pais tinham receio de, vai fazer luta, vai querer brigar na rua, e não fiz. Até que eu já estava no final da faculdade, 2003. Faculdade de? Farmácia, Farmácia, né? Farmácia, Eu sou formado farmacêutico desde 2003. Então, em 2003, eu me formei no final de 2003. Em 2003 eu entrei no jiu-jitsu. Eu já fazia musculação com 22 anos, eu já fazia musculação. Falei, cara, agora 22 meus pais não vão achar ruim é meu dinheiro, e aí comecei. E aí tô no jiu-jitsu há 21 anos. 21 anos, né? 21 anos. Na sua infância, como foi a sua infância? Cara, eu tive uma infância, graças a Deus, meus pais me deram uma boa condição. Meu pai é um vencedor, um cara que era funcionário de uma farmácia. A farmácia foi vendida para seu Edson, antiga Droga Vida, que virou Pulpa Farma e agora virou Nicei, né? Agora para ficar. E quando a farmácia foi vendida, que é a antiga farmácia Mar Azul, o dono deu a parte pro meu pai pegou o dinheiro e montou a farmácia para
para ele. E a gente está lá, na Rua Joana de Menezes Faro. Esse ano fez 35 anos. De farmácia. De farmácia. Então a farmácia, geração. É. Teu bisavô era farmacêutico? Não. A parte do teu pai foi meu pai trabalhou em farmácia, meu pai não é farmacêutico, meu pai é prático, né, que a gente chama o prático, é o cara que já trabalha muito tempo em farmácia. Vou te falar, às vezes os práticos são melhores do que os farmacêuticos. Brincadeira. Cara, no dia de hoje eu falo, no dia né? de hoje, no sim, dia de hoje. No dia de hoje, sim. É que assim, cara, Eram os médicos da época. A farmácia em si, ela precisa... Eu estava até conversando com os amigos farmacêuticos e, cara, a gente precisa de... Mas é isso em toda a profissão. Se você pega médicos, a gente tem maus médicos. A farmácia ela partiu para um modo empresarial mesmo, que não valoriza a farmácia. Existem dois modelos de farmácia, o modelo americano e o modelo europeu. O modelo americano é esse modelo de farmácia, onde vende, tu passa pode falar o nome de farmácia? Pode. E agora? Você passa na X, na farmácia na X. farmácia X, cara, tá vendendo salgadinho, tá vendendo refrigerante e cara, a gente sabe que isso daí não traz benefício nenhum para a saúde, cara. E como uma farmácia é uma farmácia. E aí tem até um memezinho que os farmacêuticos até brincam que o farmacêutico é aquele que faz a recarga. Cara, o farmacêutico ele tá, infelizmente, para esse modelo que a farmácia está seguindo, o farmacêutico ele está perdendo o seu valor. Ele está virando um entregador de caixinha. Esses dias teve até uma polêmica. O prefeito, posso falar porque isso daí virou público, né? O prefeito de Praia Grande, ele soltou num podcast que ele estava tendo dificuldade de entregar medicamentos porque existe uma lei onde se tem medicamento tem que ter farmacêutico. E só que assim, se você tem uma unidade básica de saúde, que é a USAFAS, né? E essa USAFA, ela distribui medicamentos, tem que ter uma presença de um farmacêutico. E aí ele estava... É nem médico, né? Nem não, enfermeiro. Seria o farmacêutico. É o farmacêutico. É o farmacêutico que ele controla o que comprar. Ele, em tese, ele participaria do processo de compra, ele participaria do processo de... Doutor, a gente tem disponível esse medicamento, o tratamento para hipertensão é esse, para diabetes é esse, que faz parte do protocolo de tratamento para hipertensão, de tratamento para diabetes. Então seria algo alinhado, né? O médico passa porque ele já sabe que na unidade de saúde tem a medicação, esse seria o mundo real. Mas na cabeça do prefeito, o farmacêutico é o cara que entrega a caixinha, ou talvez... Isso é uma realidade de algumas cidades. Em Santos, os meus amigos falaram que lá os farmacêuticos eles trabalham junto com o médico, né? Mas eu não conheço aqui no Guarujá, então não vou falar, mas de Praia Grande foi assim que o prefeito de lá reclamou. Caramba, agora eu preciso contratar farmacêutico para que tenha... E se não tiver farmacêutico, a unidade não pode distribuir o medicamento. E aí o cara estava reclamando. Eu lembro, você falou de prático, né? Eu não sabia essa parte de prático e farmacêutico, né? Os práticos de antigamente, né? Por isso que eu falei é diferente dos de hoje. Por quê? Eu aprendi o quê? Tava doente, alguma coisa. Vai na farmácia X, que o farmacêutico, né? Que é o prático, né? Sim. Ele vai resolver. E resolvia. Ele passava o medicamento certo. A gente ia no médico, passava o medicamento, não melhorava. Aí minha mãe, meu pai, vamos lá pro farmacêutico tal, que ele vai solucionar. E solucionava. Voltando nisso, a droga raia, aí eu posso falar porque isso daí também é coisa pública, tem coisas ruins, tem coisas boas em redes. Ela, lógico, uma jogada comercial, ela quer pegar essa parte para que a farmácia ela faça o primeiro atendimento. E aí faria uma parceria com os convênios para que aí o convênio pagaria a farmácia. Claro. Para que, porque assim, nada de graça. A parte básica, o profissional, o farmacêutico, ele consegue atender. Cara, você tá com a febre, você torceu ou joguei bola, eu torci o tornozelo. Cara, tu pode ir uma coisa simples, você vai na farmácia,
pelo menos para aquele primeiro atendimento, cara, vou no médico. Não, dá para você ir na farmácia, o farmacêutico vai te atender, ele pode te prescrever, apesar que agora tem uma lei que os médicos cancelaram do farmacêutico, o farmacêutico poderia prescrever um anti-inflamatório, um analgésico, e você pelo menos naquele primeiro momento você ter o alívio do teu problema, que é a dor, né? Se aquilo dali persistisse, você iria ao médico. E não ficar nas filas aí, que até hoje em dia convênio médico está assim. Ajudaria até o sistema de saúde, porque se você consegue fazer o primeiro atendimento na farmácia, e infelizmente hoje você tropeça, cada esquina tem uma farmácia, né? Você consegue diminuir a quantidade de pessoas nos postos de saúde, né? No hospital, É que nem você falou, né? Cada esquina tem uma farmácia. Tem, Cada esquina também, Vicente Carvalho, tem uma ótica. É. Tem mais ótica em Vicente Carvalho do que, acho que no Guarujá. Cara, eu vi também no podcast, eu sou um cara que eu consumo bastante podcast e eu sou um cara que acaba vendo bastante coisas, né? Às vezes aleatórias. Nesse ele estava falando de estratégia. Cara, sabe por que tantas farmácias? Porque assim, você vai para São Paulo, e isso começou lá, primeiro, farmácia, qual que é o maior marketing da farmácia? Estacionamento. Talvez aqui no Guarujá nem tanto, mas se a gente atravessa para Santos, cara, tu vai parar numa farmácia que não tem estacionamento? Às vezes tu passa um pouquinho mais porque tem uma farmácia que tem estacionamento, tu vai parar naquela farmácia. Então, o maior marketing da farmácia hoje é estacionamento. E também, às vezes tem farmácia de um lado e farmácia do outro, para que o cara não precise dar a volta para ele ir na farmácia. Então, se você está aqui desse lado, porque farmácia é comodidade, virou hoje, né, uma comodidade. Até pelo modelo que hoje você vai na farmácia, você, desde a perfumaria básica e medicamentos, o cara vai lá e fica, às vezes, meia hora na farmácia procurando produto. E por isso a lógica de ter uma farmácia a cada esquina, uma farmácia de um lado, uma farmácia do outro. A farmácia está desse lado porque você está nessa mão, você para aqui, para não precisar dar a volta e de repente parar em outra farmácia. Porque, como eu falei, muitas vezes o cara não escolhe a farmácia por ser, essa daqui é melhor, mas sim por conta de conveniência, né? Eu vejo principalmente, cara, se tem um ser humano que é prático, o homem às vezes é muito prático, cara. Às vezes a mulher fala assim, vai comprar alguma coisa no mercado, cara, ele vai, nem olha pra... De 3 coisas ele traz uma. E a praticidade, né, cara? Tá aqui, entrei. Sim. Vai no mercado, aqui, tu nem vai ficar... E hoje a vida corrida de todo mundo, que o tempo é muito pouco, cara, apareceu, você foi... E vamos retroagir só um pouquinho. A tua infância em si, como foi? Teus pais, tua mãe? Cara, avós, os tios, eu tive uma infância, vamos dizer, normal. Meus pais sempre incentivaram a gente, eu digo mais a minha mãe, incentivou a gente no esporte. Foi a sua mãe? Minha mãe. Então, antigamente, eu perdi um pouquinho o contato, assim, mas antigamente nós tínhamos os centros comunitários muito bons para prática esportiva. Era ali onde você, apesar eu como criança, eu morei no BNH, no BNH não do prédio, no BNH casa, e a gente brincava na rua, né? Hoje as crianças não brincam mais na rua, né? Não dá muito, né? Infelizmente. Não dá pra brincar na rua. Antigamente eu brincava na rua, a gente tinha essa... Esconde então, pega. Ia lá pra outra rua, eu tive esse privilégio de morar ali no BNH, as ruas são fechadas, então você não passava carro, era pouca, não tinha aquele movimento, então a gente acabou... eu tive uma infância que eu não tive traumas na minha infância. Alguma coisa que possa te marcar na infância? Não. Tanto positiva quanto negativa? Não, por isso que eu falei, eu tive uma infância boa, tanto na onde, graças a Deus, onde nós moramos, né, graças ao meu pai, né, que acabou conseguindo comprar ali uma casinha, e
sem trauma, sem... Você era muito tinhoso? Eu sou da geração anos 80, não tem trauma, cara. O trauma você... Eu sou 86, então é isso aí. Eu falo isso daí porque, assim... Meu, o problema tá ali e você tinha que resolver. Não tem... nossos pais não tinham esse... de tentar... Cara, você tinha que se virar. Se você tinha um problema na escola, se você tinha um amiguinho que estava te zoando... Sei que hoje virou um negócio mais complicado. Sensível, né? Transformaram muito sensível, né? Acho que virou mais complicado por conta do celular, né, cara? Que hoje você acaba expondo uma criança, antigamente você ficava... As brincadeiras ficavam só ali, né? Hoje você expõe a pessoa nas redes sociais, né? Aquilo dali viraliza. Jogou uma vez, já era. Aquilo dali acaba viralizando. Mas, na nossa realidade... Se o cara tava zoando com você, cara, ou você aguentava, ou você revidava, porque antigamente eu já tive isso daí, não sei se você já teve, Michel, de, teve uma treta ali, não sei o quê, então, final da... a gente resolve. E era assim, cara, eu vou te falar que... Ou chamava a inspetora, falava, ó, querem me pegar. Ou ia lá na diretora, ou naquela professora que era a tua parceira, né? O professor. Professor, ó, querem me pegar lá fora, ó. Poxa, me salva aí. Aí o professor te pegava, te mandava lá pra direção, tu ficava lá esperando todo mundo embora. Mas era aquele negócio, porque se você não... Era algo pro menino também, que era tipo uma prova, né? Porque se você também não passasse por ali, você ia ser taxado de bunda mole. Bunda mole. Cara, não tinha pra onde correr, cara. Se tu ia brigar, ou tu batia ou tu apanhava, e se tu não fosse, tu ia ser bunda mole. Então, cara, vou te falar que a maioria das vezes eu apanhei, cara. Acho que isso era a minha vontade de não apanhar mais, né? E por incrível... Eu também, eu era o menino que fugia. Por quê? Porque minha mãe sempre falava assim, ó, se você chegar aqui e falar que apanhou, você vai apanhar de novo. Cara, eu já apanhei... Mas graças a Deus, minha mãe nunca... Meu pai sempre falou assim, cara, se você apanhar na rua, nem volta pra casa. Chorando. Aí, cara, apanhava na rua, ficava em casa, ficava na rua até o choro passar. Mas talvez por isso que eu te falei que, cara, eu queria aprender a lutar. O engraçado é que depois que eu aprendi a lutar, fugia de briga. Eu não briguei mais, não parei. Lógico, né? Já fui aprender a jiu-jitsu com 22 anos, né? Já tava, aí já não tem. E hoje também virou era outra realidade. Voltando naquele tempo aí já não é mais infância, adolescência, que as brigas eram organizadas. A briga era o seguinte, fazia uma rodinha, ninguém podia se intrometer. Colocava tua mochila lá do lado, era você, o cara, bateu, acabou, beleza, e ia embora. Se você sabia que você ia apanhar, já deixava ele dar, já era, já acabava a briga, já era. E acabou, e foi. Era algo honesto, né? Hoje em dia, infelizmente, mudou, né? E até falo pro... Virou gangue já, né? Eu também tinha ganguezinha, mas era mais de boa. Hoje em dia não. Eu acho que assim que... Apesar... Éramos mais leais. Não éramos... Como a briga era você e o cara... Já. E o cara, quando deu, e ele parava. Tipo assim, cara, hoje você vê covardia do moleque tá apanhando, os caras pisando. Cara, não tinha isso. Era, por mais que a gente não sabíamos lutar, você brigava ali, 1, 2 socos, acabou, e já era, acabou, apazigou. Você ia com teus amigos, ele ia com os amigos dele e acabou a história. Lógico, no outro dia iriam contar a tua história, pô, fulano brigou, enfim. Mas era algo mais leal. A década de 90 era algo mais leal do que os tempos hoje os tempos são meio estranhos. Significado de pai e mãe? Cara, significado de pai e mãe minha mãe é meu tudo.
Meu pai é o provedor. Cara que sempre, nunca deixou faltar nada. Nem que ele abdicou dele para que a gente tivesse algo. E minha mãe é tudo. Era que levava a gente para se divertir, era que cuidava da gente, era que se arrumava, era que ela tinha 2 horas, pegava a gente para ir para a praia às 7 horas da manhã para voltar às 9. Mas a gente era... Minha mãe era... que não era, porque ainda Isso, Meus pais são vivos ainda. E a gente procura pegar, lógico, né, coisas... Boa. Hoje eu sou pai. Temos exemplos bons e ruins, a gente filtra e tenta ali fazer algo. Ninguém é 100% certo, né? Ninguém é 100%. Então... Meu pai teve uma criação diferente, né? Uma família grande, com vários filhos. Então, teve a educação que meu avô pôde dar para ele. Ele me deu uma. E que ele pôde te dar. Que pôde me dar. E eu vou filtrar aquilo que eu achei bom para mim, que eu acho que fez eu me tornar o que eu sou. E aquilo que eu não gostei, eu não vou passar pro meu filho. Eu vou... Porque cada geração vai evoluindo, vai diferenciando, né? E parece que a gente acaba ficando mais frouxo, né, com os nossos filhos. E os nossos filhos acho que vai ser mais... Existe até uma teoria, né, cara, de conforme a gente vai mimando nossos filhos, e os filhos eles acabam como se a gente não deixasse os nossos filhos, como eu te falei anteriormente, antigamente meu pai não ia resolver um problema para mim. Com 12, 13 anos, eu tinha que resolver esse problema. Hoje, eu tive até uma situação, uma mãe perguntou para mim, como que é a academia? Eu falei, mas para quem que é? É pro meu filho. Tá, teu filho tem quantos anos? Meu filho tem 20. Eu falei, cara, 20 anos, né? E coisas que eu, com 20 anos, eu procurei academia, trabalhava, estudava. E talvez a nossa superproteção, a nossa geração tá deixando, e não a culpa não seja dos filhos, e sim dos pais, dessa superproteção de não deixar nossos filhos andarem com as próprias pernas, né? Tem um livro, não sei se já ouviu falar, 12 Regras da Vida, do Jordan Peterson. Ele fala que tem uma regra, se não me engano, é a 11 ou a 12. Deixe seus filhos andar de skate. E ele fala que tinha uma cidade que os caras começaram a ficar com medo dos filhos de bater, de se quebrar, de se machucar. E ele falou, cara, se ele se machucar, ele vai aprender. Isso faz parte, você tem que deixar... eu como pai, às vezes é difícil, você vê teu filho ali, então, calma, né? Mas eu acho que é um problema nosso da gente não deixar nossos filhos andar de skate ou a eles próprio aprender, né? A cair, levantar e se virar, né? Legal. Então, com 22 anos você fez farmácia, né? Você se formou? Eu me formei em farmacêutico, né? E esse tempo da faculdade, são 3 anos, 4 anos? 4 anos, farmácia. 4 anos. Foi difícil? Foi tranquilo? Foi... Cara, foi difícil no sentido assim, que eu fiz algo que totalmente nada a ver. Eu fiz processamento de dados, acho que nem tem mais, mas tinha na época. Tem. Tô fazendo. Tá fazendo. Então, eu fiz processamento de dados, mas eu acho que totalmente diferente, cara, porque o Windows, diferente, internet de escada... Na época era MS-DOS. A internet, eu lembro da internet de fazer barulhinho... Aquele barulho... Enfim, e para ir para mudar para farmácia, foi coisa totalmente diferente. Mas era assim, era algo que eu tinha contato. Acabou pegando uma influência do teu pai, né? Sim, acabou sendo a influência do meu pai, eu trabalhei na farmácia, meu pai nos obrigava,
tanto eu quanto a minha irmã, ele falava assim, meu, você não vai ficar na rua sem fazer nada, então você tem que trabalhar. Então eu tinha que trabalhar desde que eu fazia o caminho inverso. Feriado, final de semana o pessoal estava indo para a praia, eu estava indo trabalhar. Pode ter certeza, mudou o Guto que é hoje. Ah, sim, você acaba dando mais responsabilidade. Dando mais valor, mas eu não vou falar assim. Cara, a farmácia, eu até falo para alunos, a farmácia é algo que me dá meu sustento. Não é algo que, pô, eu tirei essa ilusão de que você tem que fazer algo que você gosta, cara, o que eu gosto é ter dinheiro para me comprar as coisas. Se você, negócio de você, é lógico, se você conseguir, mas eu acho que a realidade da maioria das pessoas é difícil você conseguir trabalhar no que você gosta. Então, mas a farmácia me deu condição de ter minhas coisas. Você acaba seguindo o legado do teu pai. Sim, aí acabei seguindo Eu tenho certeza que ele gosta. Sim, acabei seguindo o legado do meu pai e graças a Deus me deu condição, me deu de dar uma condição para minha família. Hoje eu sou casado, tenho um filho, condição de dar uma boa escola para ele, de ver coisas que de repente que possam ser diferenciais para ele. Vamos dizer, eu falo para os meninos, aí voltando para o jiu-jitsu, que lutador de jiu-jitsu tem vários. E cara... E muitos querem fazer somente para brigar, né? Não, acho que... Ou foi numa época? Foi uma época, hoje mudou, mas eu digo assim, eu falo do jiu-jitsu como falo do esporte, do futebol, tava passando agora o jogo. Tem vários, mas todos vão virar Neymar? Não. E até tem um livro que eu também estou lendo, Iludidos por Acaso, do Nassim Taleb. E ele fala assim, que não existe receita de um bolo. Se a gente pegar 10 moleques e pedirem para eles fazerem exatamente o que Neymar fez, quantos moleques vão se tornar Neymar? Difícil. Porque existe o acaso. Aquele cara foi predestinado. Eu treinei com o Charles quando comecei a treinar jiu-jitsu. O Charles era diferenciado. Ele já era um moleque acima da média. Só moldaram, né? Só moldaram e encaminharam ele, né? Tanto não é... E não estou falando mal, mas assim, se você... A nossa academia só conseguiu formar o Charles na época. Só o Charles entrou no UFC. Muitos moleques bons, muitos. Mas ele tem aquele cordãozinho que realmente ele é iluminado. Isso o Charles no MMA, como o Neymar é no futebol, né? São pessoas e que se a gente pegar e tentar fazer exatamente o que eles fizeram, difícil. Você não consegue replicar, porque aquilo dali foi acaso. Ele foi escolhido, mas por quê? Cara, isso daí, como o próprio... Eu ainda tô lendo, não dá pra me entrar fundo, mas é algo que eu peguei e eu passo pra eles assim. Tá, mas e aí? Quer dizer que é o caso? Tá, mas tu não precisa ser o Neymar. Aí tem uma outra parte que os estoicos falam assim. A situação é essa, o que você tem que fazer? Tá, não vou ser o Neymar, mas o que eu posso fazer? Tudo bem, tu não pode ser o Neymar, mas tu pode ser outra coisa. Cada um tem o seu lugar, Sim. Cada um tem o seu espaço no universo. Tá, não dá pra... Mas eu gosto de futebol, eu gosto do jiu-jitsu. Tá, de repente você não é o Mika, mas de repente você vai conseguir, na devida proporção, você ter um sucesso, talvez não aquele que você... Pensou, mas de repente você se esforçar, você trabalhar, fazer o seu, você vai ter o teu sucesso. Que talvez quando chegar lá na frente, caramba, não, como você falou, valeu a pena a tua trajetória, né? Você falou que você é casado, né? Sou casado.
Ah, pô, aí tu vai me complicar se eu errar. É 11 anos. 12 anos, É homem, 12, você 12, é homem. 12, 12. O homem 12 tá autorizado, é permitido errar. 12 anos, 12 anos. E a sua esposa, qual o nome dela? Thalita. Thalita. Então você conheceu a Thalita como? Cara, eu conheci a Thalita da natação, como eu falei, lá atrás, eu tinha uns 10 anos, nós temos 5 anos de diferença. E a Thalita tinha 5. Ela fazia parte da nossa equipe de natação, lá no Márcia Regina, no Jardim Boa Esperança. Depois se reencontraram? Aí depois de já com uns 20... Uns aninhos, 27 anos, aí nós se encontramos, nossas mães são amigas, né? Acabamos se encontrando e tá até hoje. Essa aqui? Oi, eu sou a Thalita, esposa do Guto. E pra falar do Guto não tem como não falar de jiu-jitsu. Desde que a gente começou a namorar, mais ou menos 17 anos atrás, ele sempre deixou claro pra mim que o jiu-jitsu era o primeiro amor dele e que eu teria que conviver com isso. O Guto é uma pessoa muito dedicada em qualquer coisa que ele vai fazer, seja nos estudos, no trabalho, com a equipe dele, ele é super paizão, super preocupado. E eu acredito também que essa dedicação seja a melhor e a pior qualidade dele, porque como ele se dedica tanto, acaba que ele desfalca outras áreas da vida, né, para poder estar fazendo o que precisa ser feito de fato. E eu tenho certeza que o sucesso da equipe, o sucesso do projeto é por conta dessa dedicação. E eu tenho muito orgulho e admiração pelo homem que ele é, que se tornou. E eu te amo e um beijo. Também te amo. Quando você então pega, foca e vai embora. É que nem eu também, quando eu pego uma cara, coisa focar, eu acho fico que naquele foco ali. Se é algo que eu herdei do meu pai, assim, nós somos pessoas bem determinadas, assim, de é esse o caminho, vai, independente de pedras, de obstáculo, tem que ir, é isso. Você acha que você está fazendo pro teu filho o que o teu pai fez pra ti? Não. Você tá sendo mais mole. É que nem eu. Meu pai era mais, né? Eu não vou te falar que nem tem uma parte, mas é que assim, apesar da minha esposa até ter relatado que realmente o jiu-jitsu tem uma importância na minha vida, eu acho que eu sou casado com o jiu-jitsu mais tempo do que com a minha esposa. Sim. E eu tenho um amigo meu que é meu brother, ele fala que assim, o jiu-jitsu nos escolheu e me escolheu e a minha missão nisso daí, é meio que como eu tomei como missão o jiu-jitsu pra mim. E tinha falado em relação ao se eu faço a mesma coisa que eu faço com meu pai, né? Que o meu pai fez comigo, se eu faço com meu filho. Eu creio que não, porque assim... É outra geração. É outra geração, não vou falar que eu sou mais mole, mas tem coisas que... Pô... Procura pensar mais, procura conversar mais, procura... Eu acho assim, cara, é impossível, você tem que evoluir. Meu pai foi daquele jeito comigo, mas... Ele aprendeu a ser assim. Ele aprendeu a ser assim, ele não tinha um conhecimento, não tinha... Não tinha internet para poder... Eu acho que não é nem só internet, né? Porque o acesso a conhecimento era muito difícil. Eu me formei, essa molecada não pegou. A gente tinha que ler livros. Íamos pra biblioteca. E se chegar na biblioteca, você não tinha aquele livro, quando vai voltar? Aí você voltava quando a pessoa fosse entregar. Você tinha que alugar livro para você... Hoje o acesso está aqui, cara. Então, eu até falo para os meninos, e eu voltei a estudar, esse ano eu me formo em educação física, por conta deles, não pretendo exercer, mas eu quis mostrar para eles que era possível vocês estudarem a um preço acessível, porque hoje... Tem o estudo... bolsas, tem... Não, o estudo EAD... tem a partir de R$100. Se quiser mesmo. R$134 que eu pago de faculdade. Só que essa formação em EAD, ela é complicada por quê? Porque se você não se dedicar, você só passa.
Você só ganha um diploma. Então, Michel, mas assim... Mas é uma acessibilidade. Mas eles têm algo que talvez quem está se formando em EAD e que nunca praticou, não tenha. Eles têm a prática. Exatamente. Então, eles estão à frente de muitos. Porque vamos dizer assim, você pega uma pessoa que gosta de futebol, ele gosta, ele pratica, aí ele joga futebol no final de semana. É diferente da realidade dos meus meninos, que eu tenho uma equipe de competição, em torno de 20 adultos, umas 20 crianças, ou até mais, uns 30 crianças, que agora tem um projeto social enfim, de projeto social, tem umas 30 e uns 20 adultos. E eles praticam isso, eles estão praticando, eles sabem a realidade, quantas horas de treinamento essas pessoas têm. Porque se você eu vou pegar um exemplo, tem o Yuri. Competidor ele, né, o Yuri? O Yuri competidor, tem 19 anos. Ele foi campeão, se não me engano. O Yuri foi campeão mundial. Parabéns, na Califórnia. O Yuri treina desde os 10. E hoje ele tem quantos anos? Ele tem 19. 9 anos treinando, se dedicando. Não, minto, ele tem 11 anos treinando. Ele falou 11 anos treinando. Aí a pessoa que quer treinar ontem, ela quer já chegar agora. Não, né? eu quis puxar porque assim, você comentou da faculdade EAD. Eles vão ter, vamos dizer, a prática, o jiu-jitsu, que já tem horas muito maior até do que uma faculdade. E ali, se ele conseguir agregar, eu falo até para os meninos, dá para aprender EAD? Dá. Eu aprendi bastante coisa EAD. Esses dias eu estava falando com um diretor de esporte sobre lei de incentivo fiscal, em relação existe uma lei, né, que é destinada ao terceiro setor, onde a empresa ela pode destinar uma parte ali que ela pagaria de imposto, de lucro real, para uma associação, uma ONG, enfim, né? E eu estava falando até isso daí, eu aprendi aonde? Na faculdade. É lógico, hoje a matéria é dada, aí vai de você procurar. Então, é que nem a parte que eu fiz a minha pós-graduação, EAD também. E eu aprendi mais na pós-graduação EAD, que eu fiz de farmácia clínica, do que na faculdade. Vou te falar que muito mais. Mas era assim, aula, eu assistia, pausava, anotava, eu pesquisava. Pô, então hoje é muito mais fácil estudar, cara, porque tu não tem... Eu assisto a aula, eu pauso. Aí eu pensada, refletida. Vou procurar alguma coisa que eu não entendi. Posso voltar. Tudo bem. Posso falar, facilidade, né? Você aprender melhor. Tá muito mais prático hoje de você aprender. Então, eu sou a favor do ensino EAD. Eu vou até passar uma curiosidade que alguns não sabem. Lá nos Estados Unidos, tem uma escola de jiu-jitsu, a OJ, os pais mandam as crianças de 6 anos, para a escola de jiu-jitsu. Só que lá eles têm o homeschool. Então lá as crianças vão lá, elas vão treinar jiu-jitsu, elas vão tomar café, elas vão parar, elas vão estudar. O ensino é em EAD. Eles vão estudar, vão voltar, vão almoçar. As crianças ficam na escola de jiu-jitsu o dia todo. O pai depois vai lá e pega essa criança. Significado de filho? Filho é um amor maior que só quem tem sabe o que é. Você assistiu o parto? Hã? Ou ficou com medo? Assistiu o parto ou não? Assisti. Sensação muito boa, né? Dos meus 2 filhos eu assisti. É a sensação, e eu não posso falar, incentivo qualquer pai a assistir o parto. É diferente. Michel, é diferente, cara, mas o parto da minha esposa, ela foi normal. Começou 10 horas da noite, foi acabar 5h50 da manhã. Cara, eu não aguentava mais. Imagine ela que tá ali. Só tem um, né? Só tem um. Qual o nome dele? É Valentim. Valentim? Esse aqui, ó.
Isso. Papai, eu gosto muito quando você monta os legos aqui em casa e lê os livros aqui. Eu também gosto muito e quando você ganha em primeiro lugar. Papai gosta de que ganhe primeiro mesmo. Só gente, eu te amo. É, meu filho. Papai te ama, filhão. E aí, quando você pensa nele? Cara, falei, cara, só quem tem filho... Não dá pra você falar de filho se você não tem. O que eu acho assim, que um casal... Lógico, o filho muda, a rotina muda... como o casal. Mas... Eu acho que todo mundo que tenha um bom discernimento deveria ter essa experiência de um dia poder ser pai, né? Acho que é algo assim... Você... Posso falar? Você começou a dar aula como? Cara, eu comecei a dar aula quando... Antigamente, ainda tem um pouco, mas hoje menos. Antigamente o professor, estava ocupado, puxa o treino aí pra mim. Eu de faixa roxa, aí eu começava a ajudar o professor. Eu era o mais velho ali da época, porque assim, eu falo pra todo mundo, tem uma foto em janeiro, tem uma foto do treino. Se você pegar em dezembro, aí você pode colocar um monte de marquinha cinza de pessoas que acabam parando por conta de prioridade. Eu fui eu comecei em 2004 pro Caverna. Uhum. Chegou a treinar com a gente. Cheguei a treinar com vocês, treinei com vocês, depois parei, depois voltei pro Caverna, parei de novo, até o Gabrielzinho, treinei com o Gabrielzinho, treinei pro Charles, na época ele era azul, e parei, então eu sou um cara que eu paro, não sei porquê. E agora tô no Krav Maga. Achei legal. O que eu falei, né? O jiu-jitsu nos escolhe e eu sou um cara apaixonado pelo jiu-jitsu. Que a gente falou, né? Uns vieram pro jiu-jitsu para ser competidores, outros para ser professores, outros para abrir escolas e outros para, além de tudo isso, né, ser líder. E você é um cara, não é porque você está aqui não, né? Você sabe disso. Várias pessoas que estão lá na tua academia são assim. Eles falam publicamente, você é o líder deles, né? Inclusive, esse cara aqui te mandou um recado. Pô, falar do Gutão. Gutão é o legado. Gutão, aquele cara que transmite, faz tudo por todo mundo. Muitas vezes deixa de ser nosso professor para ser nosso pai. E o legado dele tá aqui, ó. Criançada. Valeu, Gutão. Obrigado por tudo que o senhor fez, faz e vai fazer pela gente. Te amo. Obrigado. Essa é a sua herança que você está deixando. Esse o seu pai deixou você o seu legado, né? Você está seguindo aí a farmácia, o legado. E essas pessoas aqui eu falo assim que... Falo pra eles, como que vocês querem ser lembrados, né? Então faça as coisas certas, Ser líder não foi algo que eu escolhi. Ninguém escolhe, mas você... Cara, tá ali no fronte de batalha, você tem que assumir uma posição. E você, às vezes, por conta de repente não ter o líder na hora, você acaba assumindo e acaba abraçando aquilo dali, acolhendo as pessoas que estão ao seu redor, brigando, lutando por eles, de ter uma... Eu falo que ali pelos meus alunos, cara, eu brigo, eu xingo, eu sou chato pra caramba, eu reclamo, mas isso aí, o líder é esse. O líder ele não só passa a mão na cabeça. Ele orienta, se tiver dar chicotada, ele vai dar chicotada, ele vai dar bronca, vai deixar no milho, e é isso aí, pô. Esses dias eu tava... O pai e mãe que ama são assim. Eles não falam sim pra tudo. Esses dias eu tava uma aluna, passei
Mas chamando a atenção dela, né? Aí falei, passei um pouquinho, ela falou, passou, mas você tem que fazer isso pra mim. Porque, como eu falei, né? A geração vai se moldando, a gente também tem que se moldar. Coisas que eu penso, o que eu pensava não dá pra me falar, da forma que eu penso, né? Não dá pra você se expressar daquele jeito, então você tem que dar uma filtrada e falar, tentar dar uma atenuada, porque às vezes as pessoas não vão entender, por mais que fosse, que não seja por mal, mas às vezes a forma como você fala, de repente, então meio que você... É diferente, como eu falava, quando o jiu-jitsu era antigamente, era aquela época que nós treinávamos, não tinha, se tu não gostasse, o professor falava pra você, desculpa, foda-se, já era. Vai embora. E então. essa bandeira da tua academia, por que você escolheu ela? Então, eu vim da Bronx Gold Team, e na Bronx nós tínhamos, era uma meio que normal, o faixa preta, o cara pegasse uma faixa preta, ele colocava o nome dele, então era Macaco Gold Team. Isso. Só o Eric não colocou, o Eric colocou Bronx Gold Team. Eu até coloquei meu nome, uma época, Guto Silva. Só que eu acho assim, aí voltando ao que você falou, o legado é aquele que você deixa e as pessoas vão tocar. E eu falei, não tem sentido eu colocar meu nome para que de repente o Michel vá tocar o projeto e agora... Não. Aí eu falei, eu preciso ter algo que seja um nome só, porque eu não vou estar ali para sempre. Amanhã vai ser o Yuri... Vai ser o Davi, vai ser o Otávio, vai ser o Heitor, vai ser o Álvaro, alguém vai... vai... deixar um legado, né? Você quer deixar... E a pessoa assuma aquilo dali, isso daí vai passando, como tem nesse vídeo que o Douglas postou, tá a Valentina lutando com o nosso logo. E ela tá carregando a nossa bandeira, a menina, e agora, de repente, ela chega lá com os seus 18 anos, o nome é o mesmo. Então, acho que precisava deixar tirar meu nome, para que algo fosse mais coletivo. Então, por isso a ideia de Brothers, Clube da Luta, tem um filme, Clube da Luta, pessoal, porque na pandemia, a gente até, apesar que veio um pouquinho antes, mas a ideia do filme, a gente se reunia para treinar, para sair na porrada. Com os amigos. Nós não tínhamos nem, lá atrás não tinha nem ideia disso. De competição, enfim, a competição acabou aparecendo. Então o clube dos brothers ali que se reunia para treinar e acabou ficando. Então por isso que é Brothers Gold Team. Não, Brothers Clube. Brothers Clube. O Gold Team era lá atrás. Lá atrás, aí você mudou para Brothers Clube. Eu era da bandeira da Gold Team, da Bronx, eu saí. Passei por outras equipes e até falo para os meus alunos, eu não sou preso à equipe, porque em primeiro lugar sempre estão meus alunos. Se eu estou na equipe, e o Michel não favorece os meus alunos, eu falo para o Michel, obrigado, cara. Porque como eu falei, é o paizão, né? Eu vou brigar por eles, e se você não está... Não que meus alunos não estejam fazendo por onde. Eu falo para eles, vocês têm que fazer para mim poder mostrar. Agora vocês fazem e de repente a pessoa, aí se o cara não tá valorizando, eu falo, irmão. Pra galera que não conhece o jiu-jitsu, o jiu-jitsu surgiu de onde? Cara, aí existem várias controvérsias. Eu vou só... O jiu-jitsu, tem pessoas que vai falar que o jiu-jitsu vem do judô, o jiu-jitsu é antes do judô. Eu vou falar do jiu-jitsu no Brasil, que é o que o jiu-jitsu se tornou conhecido, virou jiu-jitsu brasileiro por conta da família Gracie. Teve o Hélio, né? Um japonês, na verdade, o Conde Koma passou pro Carlos Gracie.
o judô, que não era o judô como a gente conhecia, e era como se fosse o jiu-jitsu. E a família Gracie meio que ela moldou o jiu-jitsu como a gente conhece, pegando as partes que é luta de solo. Então eu não vou me atentar, porque, cara, se a gente pegar... Tem luta em pé, tem luta de solo, tem essas duas dinâmicas, né? Tem, mas lutar de pé, o jiu-jitsu, quanto no solo. A maior parte do jiu-jitsu, ela vem no solo. A ideia é a gente trazer a luta para nossa zona de conforto. Então as quedas são propositais para quem não conhece. Isso. Né? No solo. O judô, a ideia do judô é dar queda perfeita. No jiu-jitsu, a minha ideia é te quedar para te trazer para o solo. Para ir para finalização. Para ir para finalização. Tanto é que no judô, você fez a queda, acabou. Ippon. Fez Ippon, Vazari, enfim. No jiu-jitsu não. A luta começa em pé e você vai tentar finalizar aquela luta ou ganhar por pontos, que é a parte do jiu-jitsu competitivo, né? E para quem não conhece também, quais são os níveis de faixas? Porque às vezes a gente vê em cada academia, a pessoa chega e já coloca branca. Ou outra academia coloca amarela, coloca verde. Não, na verdade assim, todo mundo é branca. Distinção? Branca é como se fosse o neutro, né? Não tem cor nenhum. É ninguém. Ninguém. Conforme você vai aprendendo, você vai colorindo, você vai colocando cor. No jiu-jitsu, se a gente começar de criança, começa pela branca e você vai cinza, amarela, laranja, verde, aí você chega juvenil. Juvenil, aí pegaria juvenil adulto, são o mesmo critério. Aí vai azul, roxa, marrom e preta. E por que às vezes tô fazendo essas perguntas pra galera mesmo, tá bom? Às vezes a pessoa é branca, mas ela tem vários dans. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Até qual nível que chega ali? Ou é de academia para academia? Não. Porque assim, a graduação demora. O meu filho está fazendo natação e na minha época não tinha isso. Na natação agora tem touquinha, tem cor. Ah, é? Pelo menos na onde ele treina. Que a vendedora é a professora, nas toucas. Então, mas eu não vou falar isso para falar mal porque brincadeira. O dono é meu amigo nadou comigo, o Vanderlan. Cara, um cara fantástico, aí é dono lá da Mob. E aí ele falou, pai, fala pra mim, fala pra minha esposa, quando que eu vou trocar de touca? Porque ele tem um quadro ali na academia, com os níveis, né? E fica fotinha na galera lá, não? Isso. No jiu-jitsu, lógico, vai depender do empenho, porque assim, a troca de faixa depende do aluno. Tem aluno que treina mais, tem aluno que treina menos. Aquele que treina mais, vai ter uma graduação lá no meio do ano. Pô, mas aquele cara tá se empenhando e de repente, você vê a dedicação dele, tá treinando várias, não falta. Ele não merece ser diferenciado daquele aluno que vai de vez em quando? Ambos são faixas brancas, mas aquele que é mais dedicado, aí você coloca um grau para diferenciar. Só para poder incentivar mais esse jovem. Sim, ou até cria uma diferenciação. Não muda de faixa, porém vai graduando ali. E como se, pegou 1 grau, pegou 2. Quantos graus pode chegar? Até 4. Até 4. No quarto, aí já muda. No quarto muda de faixa. Tem que mudar. E também, como você falou, não tem tempo. É o tempo da pessoa para mudar de faixa, né? Sim. É o tempo do conhecimento que ela está adquirindo e que ela está te mostrando o que ela tem. Né? Michel, tu pega um cara que ele está fazendo faculdade e ele está treinando. Às vezes aquele cara, até estava falando para uma mãe que queria colocar o filho. A prioridade dele não é a faculdade. Se ele quiser treinar, ele vai lá 1, 2 vezes na semana. Eu imagino que a faixa é o de menos ali. Ele está indo ali para... Estou fazendo minha atividade física, estou treinando, e a faixa vai ser o de menos. E a prioridade dele não é naquele momento estudar, então ele estuda, se forma, de repente quando ele se dedicar mais, ele vai se graduar, vai mudar de faixa. Qual a dificuldade no meio aí de ser instrutor, né, que você acha que os alunos têm no jiu-jitsu? Ou até mesmo que você teve para aprender jiu-jitsu na época? Então, eu acho que a grande dificuldade, porque assim,
Tirando isso todo dia, tá? Não, o jiu-jitsu é um esporte, é lógico, né? A gente acaba passando isso daí, porque você aprende perdendo. É algo que eu acho que a nova geração precisava passar por perder, aprender a perder, aprender a ter a resiliência de você. Eu até falo assim, se você perdeu 10 vezes pro seu parceiro de treino, cara, você tem que... Na verdade, a nossa ideia de professor é tentar ensinar ao básico. Quem tá perdendo tem que ver onde tá errando, né? Não, então, a nossa ideia é que eu tento mostrar pra você, Michel, e que você consiga visualizar. Eu perdi, tá, eu sei. Eu perdi porque minha mão tava errada. É de você começar a ter essa percepção, a mão tava errada. Ou eu te mostrar que você pegou desse jeito e por isso que... Aí você, é verdade. Então a nossa ideia... Porque assim, o jiu-jitsu talvez das artes marciais tão dinâmica, que tem tanta coisa, a gente ensina o básico ali, e se você olha na minha academia, se você pega pega um treino, eu dou o treino das 2h30, que é o treino de competição que eu dou lá na academia, é o mesmo jiu-jitsu que eu dou, mas se você pegar 10, são 10 pessoas totalmente diferentes. E cara, como que é isso? Porque o cara adapta ao biotipo dele, ao jeito dele, é um cara que ele é mais fraco, então ele tem que estar... Tem pessoas que desistem fácil, né? Ah, sim. Não, mas eu digo assim o jiu-jitsu, eu falo pra todo mundo, cara, se o cara que realmente quiser o jiu-jitsu, ele serve para todo o biotipo, pro magro, pro pequeno, pro grande. Eu falo que existe raspagem do gordinho, essa raspagem é do gordinho. Cara, que talvez em outros esportes, cara, não vai ter um gordinho jogador de futebol, mas pode ter um gordinho competidor de jiu-jitsu. E muito bom. É lógico, né? Se esse gordinho se dedicar, ele pode ficar mais preparadinho. Mas tem caras que você vê o biotipo dele, aquele cara... Jiu-jitsu é força? Não falar aqui, mas a gente vai te ensinar a usar força da forma correta. Muitas pessoas falam assim, jiu-jitsu não é força, é só pura técnica. Mentira. Mas eu também acredito que não. Mentira. Mentira. Cara, não tem como você não falar que jiu-jitsu não é força. Cara, você vai pegar um kimono do cara, não tem como. Você pega desse jeito que... Não, se você não pegar o kimono do cara e não exercer uma força de pegada, você não vai conseguir nem fazer a posição. Jiu-jitsu é força, sim. É lógico. Vai querer fazer uma queda com o cara que é forte, pesado. Mas como que você aprende? Com o passar do tempo, se você pratica qualquer atividade física, se você jogar bola, você vai estar condicionado para aquele esporte. Se você jogar basquete, a tua musculatura vai estar condicionada para aquele esporte. Se você treinar jiu-jitsu, a tua musculatura, o teu corpo vai estar condicionado para aquilo. Mais ou menos, depende da sua dedicação. Se você treinar bastante, você vai estar bem condicionado para aquilo. Se você treinar menos, você está menos condicionado. Isso daí é a lei da natureza, isso não muda. Você, então, essa sua academia tem um projeto social também lá, né? Temos um projeto social. Como funciona esse projeto social para a galera que está nos assistindo? Então, antigamente o projeto social era eu, tinham alunos ali, porque eu comecei a dar aula para adulto. E eu não dou aula para criança. Ah, não? Não, eu não dou aula para criança. E aí, só que aí chegou um ponto que fala assim, cara, como que a nossa academia vai crescer se não tem criança? Tem criança. Porque... Até porque que nem o Yuri chegou lá com 9, né? Não, ele não veio da minha academia. Ele chegou com... Começou jiu-jitsu. Começou com... Então, aí chegou alguns alunos, isso lá atrás, Matheus e o Yuri. Pô, vamos dar aula para as crianças? E eles começaram a dar aula para as crianças. Cara, aí eu falei para eles, eu não tinha na época, cara, a academia mal se pagava, eu não vivo da academia assim. O esporte no Brasil é assim, é injusto, né? O governo infelizmente é injusto. Melhorou bastante, mas ainda passamos muita dificuldade. Hoje eu vejo aqui no Guarujá, acho que as academias passam muita dificuldade aqui, mas se a gente
atravessar, cara, tem uma academia em Santos que eu vou te falar que tá muito bem. Uma não, duas. Tem uma até aqui na ponta da praia do The House, até esqueci os professores. Depois eu lembro, mas a The House daqui da Checkmate e do Cavacos, meu, do Cavaco, a Zenit lá na... E é projeto social também deles? Não. Aí é particular. É particular. Cara, o jiu-jitsu tem um negócio bem interessante. A família Gracie, lá atrás, para quem não sabe, o Hélio Gracie já deu aula para o governador do estado do Rio de Janeiro. Deu aula pro presidente da Globo, era aulas particulares. O jiu-jitsu lá atrás, ele era um esporte elitizado, era para elite. Era jiu-jitsu aqui e as demais aqui. Como já falaram mas não digo nem que eram as demais, porque o jiu-jitsu ele era uma aula individualizada, era aula particular. Mudou um pouquinho com o filho do Hélio Gracie, que é o Carson, que aí começou a ter umas aulas coletivas, que eram os alunos dele, depois ele saiu da família, e o jiu-jitsu começou a ficar mais... Se propagou. De ficar mais acessível. Como começou lá no Rio de Janeiro, também começou a ter acesso o pessoal da comunidade, porque o jiu-jitsu é um esporte caro, mas a gente não pode privar as pessoas de terem acesso, né? Vamos dizer, é diferente de um tênis, mas, enfim, existe até projetos sociais de tênis, mas o jiu-jitsu, eu vejo o jiu-jitsu algo, é um esporte brasileiro, jiu-jitsu brasileiro, cara, e cidades litorâneas, ele se propagou demais. Pega aqui no Guarujá, cara, no Guarujá, acho que se tu tropeçar, tu tropeça numa academia de jiu-jitsu. Tá bem propagado, assim. Tem várias. Aí surgiu esse seu projeto de surgiu o pessoal começou a fazer. E hoje tem quantas crianças hoje? Então, surgiu o projeto, começou com o Matheus e depois não deu certo. Aí depois, porque assim, eu dependia de alguém para dar aula. Eu não dou aula full time na academia. Até porque você tem a Até porque eu trabalho na farmácia, então eu preciso de alguém. E até que chegou, aí teve o Gustavo, depois parou. Aí quando voltamos da pandemia, o Douglas falou, Guto, eu queria assumir, o Douglas voltou a treinar, eu queria voltar queria dar aula para as crianças. Em 2022, que estava começando a abrir já. E aí a gente voltou ali o espaço. Tem alguns, a gente até fala, não é totalmente gratuito, mas a gente tenta liberar um pouco tem crianças que não têm condição. E os pais que, tem uma condição, a gente fala, um valor R$40, R$50 que... O bom do projeto social é que tira as crianças da rua, né? Porque se elas não estão lá, elas estão fazendo outra coisa. Sim. Eu acho maior, assim, não só de tirar as crianças da rua, como a gente acabou de falar lá no começo do podcast. As crianças se movimentavam, as crianças faziam alguma coisa, até uma atividade física. Hoje, quanto tempo as crianças param no celular e não fazem? E vocês pegam no pé também, né? Se a criança tirar nota baixa ou se responde o pai, tem essa... Tem. O Douglas criou um sistema de cobrança com os pais, as crianças melhoraram bastante em relação aos estudos. Até porque eu falo para eles assim, passar para eles... existe um plano B, não dá para você abrir mão tem que estudar, não existe outro caminho. Eu falo para eles, aproveitem que vocês não têm responsabilidade, estudem e treinem. Quando chega já na minha parte, que é dos adolescentes, alguns já têm que trabalhar, já muda, mas a criança só tem essa obrigação de... A criança não vai trabalhar. Eu falo para os meus, né? A obrigação de vocês hoje é estudar
Estudar. Estuda. Na hora que chegar a missão de trabalhar, aí você vai ter que trabalhar e estudar. Sim. É ser obrigado. E estudar. Cara, eu tô com 43 anos, eu estudo até hoje. Não parei de estudar. Estudar, você vai estudar pro resto da tua vida. Isso aí Exatamente. É assim eu mesmo. espero que eu estude, que continue fazendo atividade física. Eu acho que são um pilar do ser humano. É você estudar, procurar ter conhecimento. O teu corpo tem que estar preparado, tem que estar forte, tem que estar condicionado, porque existe até uns videozinhos que o pessoal aparece na internet, pô, as pessoas estão parando de fazer atividade física. Cara, o cara de ir na praia cair sozinho, a mãe de no carrinho a mãe com o carrinho de criança e deixar o carrinho sair, ela não conseguir pegar porque não faz atividade física. É isso mesmo. E para quem não conhece o teu projeto, a sua academia, onde fica? Então, a minha academia fica na Rua Araguaia, 285. Eu tenho sempre falar, teve um vereador, na época ele não é mais, o Rafael Vitiello, na época, ele nos ajudou e eu consegui montar uma associação. Agora é Associação Brothers Club. Então, para focar nessa parte do projeto. Sim, porque não adianta a gente reclamar que a gente não consegue as coisas. A gente tem que... Como que consegue? Como que faz? Para me conseguir, eu teria que estar o quê? Regularizado. Tá com a associação direitinho. Da maneira correta. Porque muitas pessoas hoje, o brasileiro, né? O brasileiro ele reclama. Quer o dinheiro, quer ajudar, mas nunca fazer a coisa certa. Isso, então a gente... E não adianta, sem dinheiro não faz nada. Através dele, então, sou grato aí a ajuda que ele... Para abrir a associação. Isso, para abrir a associação, a gente conseguiu abrir a associação, para que a gente consiga, a nossa associação já está aberta desde... É um processo, né, de um ano, de julho de 2024, ela já está apta, quem quiser ajudar. Então, esse projeto da associação, quais são os dias que funcionam lá na sua academia? De que idade a que idade? Se você quiser ir fazer o projeto. Isso, ó, aí eu acabei até abrindo mais, porque assim, nós temos projetos sociais. Eu tenho um projeto social na academia, na Rua Araguaia. Eu tenho um projeto social no CECLAG. Tudo de jiu-jitsu? Tudo de jiu-jitsu. Que ali o pessoal da Soul Brothers Yuri, Nando, Digão, Ricardo. Das 7 horas é o horário do treino das crianças. Tem crianças e tem adolescentes lá na CECLAG. Tem um projeto social no Morrinho, que é no Parque Vitória Parque. Vitória Parque tem um projeto social lá também, do Anderson. E tem o nosso projeto social na favela Nova República. Para ajudar vocês, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui na descrição do vídeo tanto o Insta do Guto, tanto o Insta da academia. Que aí você entra em contato lá no Insta deles, tá bom? Procura saber mais informações, tanto da associação, do projeto, para você fazer, se você quer fazer o projeto, né? Participar do projeto, quer dizer, ou até mesmo participar da equipe, da competição, né, Guto? Sim, até para nos ajudar, que nem daqui a empresários que quiserem ajudar também. Daqui a 2 semanas, a gente entrou pelo um programa da prefeitura, que é da lei de incentivo do Promify, só que com essa mudança de gestão, né, mudou a gestão, a Secretaria de Esportes ainda não está funcionando plenamente. Tanto é que o secretário de Esporte é o mesmo secretário de Educação. E a prioridade é a educação. O esporte tá por enquanto. Então as coisas estão meio que paradas. Em várias cidades o esporte sempre ficou. E eu tenho meninos para lutarem. E a gente teve que apelar para o que a gente sempre fez, a rifa, para poder levar os meninos. A gente vai lutar agora no dia 22 e 23 em Curitiba. Eu consegui levar 5 meninos para lutar. O ano passado eu consegui levar 10 de adolescente adulto e 10 crianças
para campeonatos, lutar o ano todo com o apoio da prefeitura, do Promify. A Santos Brasil aportou nosso projeto. O nosso projeto já foi aprovado o ano passado para esse ano também a Santos Brasil. E também a Santos Brasil já aportou e estamos vendo se a City vai aportar um outro projeto. Vamos torcer, Não vamos brigar, City, não brigue com a prefeitura, nos ajude. Guto, um resumo da sua vida com jiu-jitsu, se casou, bacana, legal, né? Mesmo você sendo farmacêutico, mesmo os seus proventos, né? Principais sendo a farmácia, mas você agregou o jiu-jitsu na sua vida e você pode reparar que, como eu falei no início, você está agregando, graças a Deus, na vida de várias pessoas. Com tudo isso aí, o que você acha? Valeu a pena? Não valeu? O que você mudaria? O que você diferente? Cara, faria alguma coisa diferente? Eu não penso para trás, eu penso para frente. Que foi, não tem como voltar atrás. O que acontece é você aprender com o que você errou e tentar melhorar, mas faria diferente? Não. Eu não imaginava a proporção do que minha vida ia se tornar, né? Tanto tá bem, graças a Deus, eu sou uma pessoa estabilizada, eu, minha esposa, minha família, e sou um cara realizado também na minha parte sentimental dos dois lados, sim. Né? Porque tô bem e nessa parte, o jiu-jitsu é minha paixão e de eu conseguir, naquele videozinho que passou do Douglas, e ver as crianças que não, como eu te falei, não era minha ideia e, eu vejo essas crianças... A evolução, né, delas, né? A evolução do projeto. Não vou falar nem da evolução delas, a evolução do projeto, de ter começado... Eu comecei com esses meninos, o Douglas, em 2012. Douglas, Alan... Não, o Douglas foi um pouquinho mais. Alan, Yuri, D... lá na academia do finado Leandro, da Tati, da Dona Vera e seu Margarido, e eu estava na academia e eu falei assim, se até o final, eu comecei em fevereiro ou março, se eu não me engano, 2012, se até o final do ano, é onde a gente está agora, na Rua Araguaia, 285, se até o final do ano, pelo menos eu não tiver 10 alunos, para valer a pena eu tirar essa 1h30 do meu dia, do meu tempo, para pelo menos eu compartilhar o meu jiu-jitsu para eles, eu paro. Aí em julho só teve um treino, tava eu, meu primo Arthur e o D. Falei pro meu primo assim, cara, eu vou parar, cara, porque eu acho que não vai virar. E aí depois começou a virar, aí apareceu o Alan, apareceu o Yuri. O Alan hoje é um dos professores, um dos professores principais das crianças, quer dizer, o cara que ele tem uma tatuagem nas costas, que ele colocou jiu-jitsu. E ele... Não. Colocou jiu-jitsu. E ele fala que o jiu-jitsu, cara, mudou, salvou a vida dele. E salva hoje, vidas. Não, realmente, salva vidas. O esporte salva vidas. Mudou a vida deles e ele hoje, cara, o cara que eu dei aula lá atrás, que eu comecei a dar aula, quer dizer, ele começou de branca. Assim como o Douglas também, o Douglas, ele é o paizão das crianças, ele dá aula para as crianças do... É o blogueirinho, Não, mas, cara, tem um lado dele blogueiro, que agora tá lá no Flamengo trabalhando, mas ele colocou como compromisso dele toda terça e quinta, religiosamente. Ele posta bastante as crianças. 10 horas da manhã, tem aula 10 horas da manhã, e 7 horas ele tá lá. É o compromisso dele que ele tem com as crianças. E, cara, os caras que começaram comigo, então eles replicaram. E o que eu acho mais fantástico, assim, não depende mais de mim. Toca sozinho. O negócio tocou.
E aí, Isso é legado. Quando Eu ele, falei, quando ele e eu fala falo que não é só jiu-jitsu, que ele fala nunca é só jiu-jitsu. Cara, tá aí, eles passando... pô, as meninas foram competir agora no campeonato da Brescas, tem a Marcele, também ajuda lá nas crianças. Ela ficou das 2h30 até quase 10 horas da noite fazendo trancinha. As meninas foram lutar... Pra poder daquele jeito, padrão. Porque hoje todo mundo vai lutar, as meninas vão lutar bonitas, né, cara? Com as trancinhas bem bonitas, um negócio. Nossa, fantástico, eu achei fantástico. Falei, cara, ela ficou das 2h30, ela treinou, não treinou, ela foi lá só pra. Ela ficou lá esperando as crianças até 10 horas da noite para as meninas poderem. Aí a Valentina lutou, a Laurinha não lutou, a Maitê não lutou, mas. Aí ficou ela, Yasmin, as meninas todinhas para fazerem trancinha nas crianças. Dedicação, falei, né? Cara, não é só jiu-jitsu, o trabalho, o amor, né, o carinho sendo replicado, sendo transmitido para os outros. Que eu falei, né? Elas poderiam estar no TikTok ou fazendo outra coisa que não agregasse na vida delas. Você está agregando jiu-jitsu. Sim, na vida delas. Legal. Meu irmão, muito obrigado pela participação. Bom, obrigado mesmo. Falei pra caramba, né? Não, mas é isso mesmo. Nosso podcast é pra soltar a real. É pra falar o que você sente no seu coração. Valeu, tá? valeu. Obrigado Gente, pelo convite. Não esqueçam de curtir, seguir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Comentem. Compartilha aí pra galera aí o nosso link. Tá bom? Que hoje o bate-papo foi com o nosso amigo Guto. Tá? Guto, deixa uma mensagem pra galera que vai assistir a gente. Se movimentem, estudem, treinem. É isso daí. E por que osso? Pra quem não sabe. Osso é como se fosse um amém. Amém? O pastor falou, amém. Já era, né? Gente, até a próxima e sejam bem-vindos ao Solta a Real.